Olá pessoal, mais uma aula aqui de gravação de exercícios. Vamos começar agora por esse problema aqui 1146, né? Que ele vai nos dar aqui uma narrativa e basicamente o que a gente precisa fazer é isso aqui, né? Ler um número e imprimir uma sequência de números, né? Até esse valor final que foi aqui no caso o número 5. Então começando de 1 até o número 5, né? No nosso caso aqui 10 é a mesma coisa, de 1 até 10 e assim sucessivamente até que o usuário digite 10, digite 0, perdão, né? Esse 0 vai indicar para a gente que ele não tem mais nenhum caso de teste. O nosso programa pode encerrar. Então tá aqui a descrição para que a gente ganhe tempo. Eu não vou ler aqui, mas está disponível aí para vocês, né? Só colocar o código aqui 1146 na ferramenta Bcrowd que a gente está utilizando e aí vocês têm a descrição completa aí. Mas vamos aqui para a solução, né? Então já estou com o meu código pronto aqui. Eu vou apenas mostrar para vocês como foi que eu fiz. Então aqui no nosso main, né? Eu tenho uma declaração de variável, coisa que nós já estamos familiarizados, né? Aqui eu estou declarando uma variável x, que essa minha variável x vai ser justamente a leitura do valor que o usuário quer que eu digite, né? Que eu faça a sequência. Ali nos nossos exemplos foi o caso do 5, do 10, do 3, se eu não estiver enganado, e por último o 0. Quando ele digitar o 0, isso aqui vai ser a nossa parada, né? Eu vou encerrar o programa assim que ele digitar o 0, já que, como foi descrito lá, né? O 0 é o ponto de parada, né? Então, quando esse valor x aqui ele for igual a 0, eu vou parar. Todas as vezes que esse x for diferente de 0, né? Ou seja, quando eu não entrar nesse if aqui, eu vou chamar a minha função passando justamente o meu x, para que eu possa fazer lá as minhas contas, né? Os meus prints, melhor dizendo, né? Então vou aumentar aqui um pouco para ficar melhor para vocês. Então aqui na minha função, né, imprimir sequência, como vocês já sabem, isso é um tipo de função void, ou seja, ela não vai devolver nada para a gente, né? Apenas ela vai fazer alguma tarefa aqui mesmo. Esse aqui é o nome dela, imprimir sequência, e aqui é o que eu estou recebendo. Ela recebe um inteiro chamado x. Como eu sempre falo para vocês, esse x aqui não significa que ele está mencionando esse x aqui do nosso main. Lembrem sempre que essa variável aqui x, ou melhor, nada que está aqui dentro da minha função, ela sabe o que está acontecendo lá no meu programa principal, certo? Então que fique claro que tudo isso que está aqui dentro da minha função, né, não faz menção ao que está lá no meu main. Lembrem que isso aqui são coisas à parte. Então, esse x que eu estou falando aqui não é sobre esse x aqui, é sobre esse x que eu recebi aqui. É tanto que se eu mudar aqui para y, meu programa vai funcionar corretamente, dado que eu fizer essas modificações aqui, né? Mudasse aqui para x e etc. Mas fiquem atentos a isso, tá bom? Então aqui eu recebi o meu x, que vai ser o meu delimitador até onde eu quero ir, né? E eu vou fazer aqui justamente um laço de repetição, começando meu i em 1, que é como lá o problema quer, que eu comece em 1, e vou até o meu x. Então esse até, ele aponta para que eu use esse sinal de igual aqui, porque se vocês lembrarem, se eu tirar esse sinal de igual aqui e deixar só menor, eu não vou chegar no meu x, ou seja, se o meu x for 5, esse meu i aqui só vai variar até 4, né? Mas não é isso que eu quero que ele vá até o meu x. Então, menor é igual, certo? Aí eu verifico aqui, se o meu i for igual a x, eu vou fazer essa impressão aqui. Perceba que a diferença, a única diferença dessa para essa, é esse espacinho aqui, ó. Como eu falei para vocês, né? O Bcrowd, ele é bem rigoroso em relação à saída. Então, de repente, se você não fizer essa diferenciação aqui, ele vai dizer que a sua solução está errada. É aquilo que eu falei para vocês. Não necessariamente estará errada a sua solução. O que acontece é, você está fazendo uma impressão diferente daquilo que ele está esperando. Então ele está dizendo que está errado, né? Mas dá para se atentar a isso, tá bom? Então vou verificar aqui se meu i é igual a x, que isso vai representar ser o último número, né? Então, já que é o último número, não precisa imprimir um espaço. Precisa imprimir um espaço só nos números que estão ali no meio, para que não haja um espaço a mais. Então, continuando aqui, quando eu acabar aqui a minha função, né, o meu for, eu vou dar um print, uma quebra de linha, para que se eu voltar aqui, a minha sequência comece na outra linha, né, como o meu programa espera.
certo? Então esses detalhes aqui poderiam fazer com que o seu programa lá, a ferramenta Bcrowd, ela dissesse que a sua saída está errada. Mas é aquilo que eu falo para vocês, não necessariamente está errada, né? Apenas a saída do seu programa não está condizente com a saída do Bcrowd, certo? Então vamos executar isso aqui para ver se está dando certo, né? Tá aqui embaixo. Se eu apertar aqui o 5, ele vai imprimir para a gente, né? 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que esse menor igual, esse menor aqui, esse igual, perdão, ele é o responsável para que esse 5 apareça aqui. Se eu tirar, como eu falei, né? Eu só iria até o 4 aqui, mas não é isso que a gente quer, né? O outro era o 10, se não me engano, é isso? 10. Aí lá, de 1 a 10, o outro era o 3, se eu não estiver enganado. Um dá 3 e o resto era o 0. Então, programa finalizado. Vamos ver se ele vai aceitar a nossa resposta, né? Vou copiar aqui. Vou copiar aqui, vou colar aqui. Pronto, já colei meu programa. E vou submeter aqui para ver o que, é que vai acontecer, né? Tá analisando, ó, deu uma compilação de erro, um compilation erro, porque provavelmente eu esqueci de lá tirar o C#, isso mesmo, e colocar em C. Agora eu vou esperar os 20 segundos. E agora eu vou submeter mais uma vez. Enviar. Aceito. Então, tá tudo certo. O problema era só que eu tinha esquecido realmente de trocar lá o compilador. Então pronto, tá aqui nossa resposta. Como eu sempre falo, isso não é a única resposta, né? É apenas uma resposta, mas o importante aqui é que vocês usem, né, uma função como descrito lá no nosso problema, na nossa atividade, e que seja aceito, né, pela ferramenta. Certo? Bem, pessoal, continuando aqui, o nosso segundo problema é justamente o nosso 1151, né, o Fibonacci fácil. Ele vai dizer aqui, né, a sequência Fibonacci, com certeza vocês já passaram por esse problema. É um problema bem comum aqui na nossa profissão, né, nos nossos estudos em informática, em tecnologia da informação, ciência da computação, enfim. Com certeza, em algum momento você já passou ou irá passar por a sequência de Fibonacci, né? Então, o problema aqui basicamente quer que o nosso programa receba um inteiro, né, e diga qual a sequência do primeiro termo até esse termo que a gente digitou, no nosso caso aqui 5, né? Então nós teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é justamente o quinto termo, já que a gente pediu aqui que fosse mostrado, né, o quinto termo. Então basicamente é isso, como eu falei, a descrição está aqui, não vou ler para a gente não perder tanto tempo, mas o código é 1151, vocês podem ler aí facilmente. Passando aqui para o nosso código, né? Vou baixar aqui para ficar melhor para vocês verem. Eu tenho aqui o meu programa, e mais uma vez, nada muito diferente do que a gente já viu, né? Eu tenho aqui uma declaração de um inteiro, que é justamente o inteiro que vai dizer os termos que eu quero imprimir da sequência de Fibonacci, né? Eu vou fazer aqui um scanf para ler esse valor que o usuário quer que eu digite, né? E lá no problema tem uma descrição, né? O nosso n tem que ser maior do que 0 e menor do que 45. Se o usuário digitar um número diferente, esse intervalo, eu não vou fazer nada, né? Eu não vou entrar aqui nesse if. Então, consequentemente, eu estou aqui amarrando, estou aqui fazendo com que o usuário realmente digite algo nesse intervalo aqui para que eu possa chamar a minha função imprime Fibonacci passando esse n. Lá dentro da minha função, eu vou fazer a declaração aqui dos três termos que eu preciso, né? Do A, do B e do C. Esse C, ele sempre vai ser a soma aqui, ó, na minha linha 3, do A mais B, que é o que a sequência de Fibo me pede, né? É que o terceiro termo seja sempre a sequência dos dois termos anteriores, que é justamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. O C vai receber a soma dos dois termos anteriores, que seria A e B. Aí eu vou fazer a atualização, né? O A vai receber o B, o A, que é o primeiro termo, vai receber o B, que é o segundo termo, e o B, que é o segundo termo, vai receber o C, que nesse caso aqui vai ser o terceiro termo. Quando eu executar isso aqui mais uma vez, eu vou calcular, vou atualizar o C, né? O C seria o quarto termo agora, e aí o A seria o segundo e o B seria o terceiro. E assim sucessivamente, né?
Basicamente o que eu estou fazendo aqui é apenas essa sequência, né? É apenas essa distribuição, né? Vamos fazer aqui para ficar mais claro. Então o programa é 0, 0, 1, não é isso? Depois, desculpa, é 0, 1. Vamos só ver aqui no problema como foi a sequência que ele está considerando, porque às vezes é isso mesmo. 0, 1, 1. Eu estava equivocado. 0, 1. Pronto, 0, 0, 1. Então aqui seria o nosso A, o nosso B e o nosso C, certo? Então o C é sempre a soma dos dois anteriores. Quando eu executar isso aqui uma vez, que eu vier a segunda vez, né? O meu C vai valer A mais B, ou seja, o A vale 0, o B vale 1 e o meu C vai valer 1, né? 0 mais 1, 1. Então eu coloco 1 aqui. Aí eu vou atualizar. O meu A, que era 0, vai valer o B, vai valer 1. O meu B, que era 1, vai valer 1 também, porque agora... Desculpa, esse aqui, né? 1 e 1. O meu A era esse. Ah, esse aqui mesmo. O B vai valer 1. O A vai valer o B, que era 1. O B vai valer o C, que era 1 também. E o C continua valendo 1. Certo? E aí, quando eu executar de novo, o meu C vai receber A mais B. Então, A agora tem 1. B agora tem 1. Meu C vai valer 2. Certo? E aí, com isso, eu vou atualizar. O meu A vale o B, que é 1. O meu B recebe o C, que é 2. Então, atualizei. Quando eu rodar isso aqui de novo, o meu C vai receber A mais B. Então, A é 1, B é 2, meu C vai valer 3. E assim sucessivamente. Vou atualizando até que eu consiga chegar nas somas que eu quero. Tá bom? Nada mais do que isso. Aqui eu faço uma verificação, né? Se meu I for igual a 0, eu vou imprimir o A, que é o primeiro número da sequência. Esse aqui está fazendo com que eu comece aqui com 0, né? Se o I vale 1, eu vou imprimir o B, que o B aqui nessa primeira rodada é o segundo número da sequência, que vale 1 exatamente. E aí em todos os outros casos, né? Else, se o meu I nem vale 0 e nem vale 1, então é porque eu já estou com o meu I valendo 2, que eu vou conseguir fazer essas somas aqui, ou seja, eu já tenho pelo menos dois termos, né? E aí eu vou fazer essa sequência, 0, 1, 1, depois eu vou somar 1 com 2, eu acho que eu botei 1 a mais, né? Isso mesmo, depois eu vou somar 1 com 2, depois eu vou somar 1 com 2, 3, depois eu vou somar 2 com 3, 5, e assim sucessivamente. Vamos rodar isso aqui para ver se está dando certo. Vou só exibir aqui. Então o problema lá era o 5, né? Ele falou. Então vai até o 3. Eu acho que eu me equivoquei. Deixa eu ver. Não, tá certo mesmo. Tá certo. Então o quinto termo é isso mesmo. O quinto termo da sequência é o 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar aqui, se eu executar de novo. Não, aqui mesmo. Deixa eu só subir a barra ali. Se eu executar aqui de novo e colocar o quinto termo, eu pedi, né? O sexto termo deve aparecer o 5, né? Exatamente, que é a soma dos dois últimos. Se eu executar de novo e pedir o 7, deve aparecer o 8. Isso. E assim sucessivamente, né? Então, para fins didáticos, vamos só copiar e colar aqui para ver se está dando certo, né? Agora eu vou lembrar de mudar o C aqui para não dar um erro. Vou copiar, vou colar. E vou enviar aqui para ver o que aparece, né? Então foi aceito a nossa solução. Bem, pessoal, continuando aqui, o nosso próximo problema é o 1164, né? Número perfeito. E aqui nós temos a descrição do código, né? Justamente o número perfeito é aquele que os seus divisores, né? Os seus divisores positivos é igual ao próprio número. No caso aqui o 6, né? Quais são os divisores de 6, né? 1, 2 e 3. Então, se eu somar aqui 1, 2 e 3, eu vou ter o número 6. E isso aqui é um número perfeito, né? Então, basicamente, o nosso problema se resume a isso. Tá certo? Então, vamos ver aqui como é que ficou o nosso código. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para ficar melhor de vocês enxergarem. Beleza. Então, aqui da mesma forma, né? Eu declaro um número. Nesse caso aqui 2, né? Porque ele vai... Esse N ele vai pedir a quantidade de casos que eu quero testar, né? Por exemplo, eu vou digitar 3. Então, eu vou passar 3 números para
para que ele me diga se quais desses ou se algum desses é perfeito ou não, tá certo? Aqui eu vou fazer a leitura dos N casos, né? Leitura dos N casos de teste. E após isso eu vou fazer um laço de repetição com base nesse N aqui, que é justamente quantas vezes, quantos números, né? Eu vou percorrer aqui para quantos números eu vou ler, melhor dizendo, para calcular e verificar se é perfeito ou não, certo? Então aqui eu vou gravar aqui, eu vou ler aqui agora de fato o número X que o usuário está passando, né? Já comecei aqui nos meus N testes, agora eu estou lendo de fato o número. E esse número eu vou verificar se ele é primo ou não. Se ele é perfeito ou não, desculpa. Na minha função é perfeito, ele vai me retornar um inteiro, certo? Perceba aqui que eu tenho um int, isso aqui me diz que essa função vai me retornar um inteiro. E aqui eu tenho uma soma, né? Vou fazer as divisões sucessivas aqui, né? Para ver quais números são divisíveis por esse i, já que eu estou pegando o resto da divisão aqui, estou verificando se é igual a zero, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou pegando o x, que é o meu número que eu passei, vamos dizer que seja 6, tá bom? Vamos dizer que seja o 6. Então, o meu i vai começar em 1, enquanto o meu i for menor do que x. Por que não menor ou igual, professor? Porque agora, se vocês lembrarem lá do problema, o x, o próprio x não entra na conta, né? O próprio número, né? No caso o 6, ele não vai entrar na conta. Então, vou fazer divisões até uma casa antes, ou até um número antes do meu x que eu recebi. Então, por isso que não tem o igual aqui, tá bom? Aí eu vou fazer x dividido o resto da divisão de x por i, que começou em 1, é igual a 0? Sim, 6 por 1 é igual a 0, né? Então, soma recebe o i, que nesse caso aqui é o nosso 1. Eu vou botar uns comentários aqui para ficar mais fácil da gente ver, né? Deveria ter feito isso desde o começo, mas tudo bem. Então, meu x vale 6, certo? Eu passei aqui o 6, eu quero saber se o 6 é primo ou não. Aí volto, né? O meu i vai para 2. O resto da divisão de 6 por 2 é igual a 0? Sim, é igual a 0. Então, a minha soma mais igual a i. Ou seja, eu já tinha 1 lá, então eu vou somar mais 2 agora. Eu vou para 3, correto? E o meu i passa a ser 3, né? Que eu estou incrementando ele aqui a cada rodada. Então, eu verifico de novo. O resto da divisão de 6 por 3 é igual a 0? Sim. Então, soma mais igual a i. Perceba que isso aqui eu falei para vocês já, que é a mesma coisa de soma, receber soma mais i, né? Então, ou seja, soma vai receber o que soma já tem, que é 3, mais i. O meu i, nesse caso aqui, vale 3. Então, minha soma vai para 6, certo? Então, isso aqui são iguais, né? Tanto faz você fazer isso como isso. Então, soma vai para 6. Beleza? O meu i vai para 4, né? Então, o resto da divisão de 6 por 4 é igual a 0? Não, não é. E aí, meu i vai para 5. O resto da divisão de 6 por 5 é igual a 0? Não, não é. Então, eu encerro, né? Verifico isso aqui. Verifico. Soma, que é o que eu tenho aqui, é igual a x, ou seja, o meu x vale 6, né? Aqui, ó, recebi o x valendo 6. E soma é igual a 6. Então, isso aqui vai dar verdadeiro, né? Soma, que é 6, é igual a x, que é 6? Sim. Então, retorne 1. Isso me diz que o número é perfeito. Caso contrário, caso isso aqui não seja igual, vai me retornar um 0, dizendo que o meu número não é perfeito. Mas, nesse caso aqui, eu vou retornar 1. Aí, perceba como está otimizada aqui a minha função. Vou retornar 1 para quem me chamou. Quem foi que me chamou? Foi justamente um if aqui na linha 34. Então, tudo isso aqui vai ser substituído por 1. E 1, né, em programação, né, é verdadeiro, é ligado. Mas, nesse caso aqui, é verdadeiro. Então, como eu retornei 1 para cá, eu vou entrar aqui no meu print e vou dizer, esse cara aqui, que é x, é 6, é perfeito. Certo? Então, é isso. Vamos executar aqui para ver como é que fica, né? Rodar aqui. Tá aqui embaixo. Primeiros casos de teste, né? Então, eu vou dizer que eu quero testar 2. Vou digitar o 6. 6 é perfeito. E o 13, por exemplo. 13 não é perfeito. Tá bom, gente? Então, para fins de verificação, eu vou copiar aqui meu código. Vou tentar colocar no BigCrowd lá, assim que aparecer aqui. Apareceu agora. Vou colar.
Vou mudar aqui para C, para não cometer o mesmo erro duas vezes. E enviar. Ver o que é que acontece. Foi aceito. Certo? Bem, pessoal, e aqui o nosso último problema dessa sequência, né? 12, 14, acima da média. Eu devo confessar a vocês que, infelizmente, eu cometi um equívoco, certo? Não que eu cometi um equívoco, mas me entendam, esse problema aqui, ele dá para resolver sem o uso de vetores. Só que seria muito complicado, certo? A gente teria que fazer algumas delimitações, tá certo? Mas a forma mais eficiente, digamos assim, ou uma forma mais adequada para resolver esse problema é usando vetores. E a gente ainda não viu vetores, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou mostrar aqui como é que fica usando vetores. Porque, como eu falei, não usar vetor nessa questão aqui dá um trabalho muito grande, porque você precisa de alguma forma salvar as notas dos alunos, né? E quantos alunos são. E nós não temos como saber exatamente quantos alunos são, né? Nós temos aqui apenas um limite, né? Eu vou ter pelo menos um aluno, mas eu posso ter 1000 alunos. Então isso não é conveniente. A gente teria que criar aqui 1000 variáveis e tal. Enfim, seria um negócio mais complicado. Então eu achei melhor mostrar essa solução usando vetores, que é o assunto que a gente vai introduzir agora, né, na próxima aula. Então já fica algo meio que para a próxima aula aí introduzido, tá certo? Então, repetindo, o problema é 12, 14. Vocês podem vir aqui e olhar a descrição, mas vamos aqui para o nosso código, tá certo? Vou baixar aqui, fica melhor de vocês verem. Então, o que que acontece, né? No meu main aqui, eu vou ter os meus casos de teste, né? Representado aqui por essa variável C. Ou seja, eu vou ler quantos números de teste o cara quer passar para mim, né? Quantas linhas daquela lá ele quer passar para mim. No nosso exemplo lá tem 5, né? Então vou ler aqui quantos casos de teste, perdão. Aí eu vou ver aqui eu vou processar cada caso de teste aqui, ou seja, eu vou passar de um por um para ler a quantidade de alunos, que é esse N aqui, né? Leitura do número de alunos da turma. E depois disso, eu vou declarar um array aqui, ó. Perceba que aqui é uma declaração de variável, do jeito que a gente tem feito aqui, ó, até o momento. Int n é do tipo inteiro. Notas é do tipo inteiro, porém notas é um array, é um vetor com n posições, que é justamente esses casos aqui que eu vou ler, né? Quantos alunos eu vou ler, o processo de cada teste, certo? Então, só para situar vocês, ó. Esse C aqui é a quantidade de testes que o meu problema vai me dar. Aquele N é a quantidade de alunos, certo? E eu vou salvar essas notas aqui, ó, 50, 70, 80, 100, naquele vetor. E perceba que essa quantidade de notas aqui são as médias dos alunos. Então, como eu tenho 5 alunos, nada melhor do que fazer, para esse caso, né, um vetor de 5 posições, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou declarando uma variável notas, certo? Chamada notas, que é do tipo inteiro, mas ela é um vetor, ou seja, ela é como se fosse uma caixinha onde eu tivesse vários compartimentos. Nesse caso aqui eu tenho 5 compartimentos, e aí eu consigo guardar 5 informações ali dentro dessa variável nota, certo? Na próxima aula isso vai ficar mais claro para vocês. Eu vou trazer aqui um PDF, vou fazer umas anotações, vai ficar mais claro, certo? Mas por enquanto, lembrem, façam essa analogia. Nesse caso aqui, eu só consigo guardar um valor inteiro em n. Aqui em notas, eu consigo guardar n valores, que nesse caso aqui seria 5, certo? Nosso caso de teste, tá bom? Aí vou fazer a leitura das notas. Como é que eu preencho um vetor? Eu faço um laço de repetição, no caso aqui o for. Como eu sei a quantidade exata de vezes, né? Eu vou usar um for. E vou fazer leituras e guardar, olha só aqui, ó, guardar na posição J, certo? Que a minha posição J vai ser justamente essa modulação aqui do meu J. Ele vai começar em 0 e vai até n-1, né? Ou seja, o meu n vale 5, então ele vai de 0, 1, 2, 3, 4. Então, minha variável notas, ela guarda 5 notas, 5 inteiros, tá certo? E eu estou fazendo isso aqui acessando essa posição. Ela tem a posição 0, a posição 1,
posição 2, a posição 3 e a posição 4. Tá certo? Isso vai ficar mais claro na próxima aula, tá certo? Aqui eu vou chamar minha função, calculo o percentual de média, e agora perceba que eu vou passar notas, que é um vetor, e vou passar n, que é um inteiro. Como é que eu recebo um vetor em uma função, professor? Dessa forma aqui, ó. Você vai dizer que você está recebendo um inteiro, que é do tipo vetor. Dessa forma assim, aqui. E o int n da forma que a gente já vinha estudando normal, certo? Vou declarar uma variável do tipo soma, vou declarar uma variável do tipo acima da média. Desculpa. Uma variável do tipo inteiro, chamada soma, e uma variável do tipo inteiro também chamada acima da média. Estou inicializando as duas com 0. Aqui eu vou calcular a soma das notas. Para eu calcular a soma das notas, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer esse vetor notas, porque as minhas notas estão salvas lá dentro dele. Então, eu vou percorrer aqui, ó, fazer um laço de repetição, passar posição por posição. Perceba que aqui eu vou variar esse i de 0 até n-1, que é 0, até 4, que é justamente as posições que eu tenho nesse vetor aqui. Esse meu vetor notas, ele vai estar assim, ó. Deixa eu fazer aqui para ficar mais claro para vocês. Ele vai estar assim, ó, notas, vai receber isso aqui, ó. Se eu não me engano, era 50, 70, se não me engano, 60 e 80, por exemplo. Digamos que seja isso, certo? E o meu soma vale 0, né? Que tá lá. Então, perceba, o meu i, ele vai começar valendo 0. 0 é menor do que 5? Então, vá lá e soma, recebe soma mais notas na posição i. Quem é notas na posição i? O meu i vale 0, então é notas na posição 0. É justamente esse 50 aqui, ó, certo? Isso aqui é a posição 0, isso aqui é a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Faltou só uma vírgula aqui, né? Certo? Cada compartimento desse é uma posição que eu tenho, que é justamente isso aqui, ó. Que é o que eu estou fazendo. Estou acessando essas posições através do meu i. Eu estou dizendo notas na posição i. Como o meu i começou com 0, então aqui é notas na posição 0 é 50. O meu i vai incrementar, né? O meu i vai para 1. Então, notas na posição 1. Quem é? 50. O meu i incrementou de novo, vai para 2. Então, notas na posição 2. 0, 1, 2. 70. O meu i incrementou de novo. Foi para 3. Então, quem é notas na posição 3? Vamos ver. 0, 1, 2, 3. É 60. O meu i incrementou de novo. Foi para 4. 4 é menor do que 5? Então, pegue o que está em soma e some com notas na posição 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. 80. O meu i incrementou de novo. Foi para 5. 5 é menor do que 5? Não, não é. Então, não entra aqui. Saia. Aí aqui eu vou calcular a média, né? Então, vou declarar uma variável média do tipo double e pegar o que está em soma e dividir por n. E o que é isso aqui? Isso aqui eu estou dizendo, como o meu soma é do tipo inteiro e o meu n também é do tipo inteiro, se eu fizer essa divisão sem isso aqui, eu vou ter um problema, porque isso aqui vai me retornar um valor inteiro. Perceba que essa divisão aqui, ela pega a divisão inteira, né? Então, se o resultado disso aqui fosse 7,5, por exemplo, isso aqui só me daria um 7. Então, não é isso que eu quero, né? Eu quero que venha com a parte decimal, né? Então, para que venha com a parte decimal, eu faço isso aqui, certo? Isso aqui só está me dizendo que eu vou transformar isso aqui num double antes de dividir. E aí eu vou pegar a minha parte fracionária, né? A minha parte com vírgula, que é o que eu quero. E agora eu vou contar quantos alunos estão acima da média. E como é que eu sei? Perceba, notas está guardando as notas dos alunos, né? Que é isso aqui. E a média, eu calculei a média, eu sei qual é a média dos alunos. Então, eu vou ver aqui nada mais do que se notas na posição I, ou seja, 50, 50, 70, 70 e 80, vai ser maior do que essa minha média, que eu acabei de calcular aqui. Se for, eu vou adicionar aqui, ó, em acima da média, eu vou aumentando esse número aqui, certo? E aí, depois eu vou calcular o percentual, que eu já tenho aqui, ó, o percentual acima da média. Mais uma vez, transformando aqui em double, né? Porque se eu não tiver isso aqui,
Isso aqui pode essa divisão vai me dar um valor inteiro, né? E não é isso que eu quero um valor ponto flutuante com vírgula. Então eu vou fazer isso aqui novo. Isso se chama cache, se eu não estiver enganado. Eu tô modificando, eu tô forçando que essa divisão aqui me gere um número ponto flutuante, certo? Então vou pegar esse percentual e vou multiplicar por 100, que é para dar justamente o percentual que eu quero. E vou mostrar o resultado, que como a questão me pediu, eu quero 3 casas decimais. Tá certo? E aqui no meu main é o que a gente já viu, né? Então se eu for rodar isso aqui, vamos ver se a gente tá certo mesmo. Eu vou colocar aqui que eu quero um caso de teste apenas, que é isso que a gente tá fazendo, com 5 notas, né? Então aqui no meu programa a gente fez... Cadê o nosso exemplo? Apaguei? Não, tá ali. 50, 50, 70, 60 e 80. Então deu 40%. Eu estou dizendo aqui que desses 5 alunos, apenas 40% estão acima da média, ou seja, apenas 2. Mas vamos ver se realmente é isso. Se eu for somar aqui, né, 50 com 50 dá 100, com 70, 170, com 60 dá 230, é isso? Com 80, 310. É isso mesmo? Tô meio doente, não tenho certeza. Vamos verificar aqui. 50, 100, com 70 dá 140, né? 100. Peraí. 100 com 70, 170. Tô mal, vocês perceberam já, né? Vamos lá. 50 com 50, 100. Com 70, 170. Não é isso? Aí 170 com 60, vai 30 para lá, forma 200, sobra 30. 230. É isso? Com 80, sai 10, vem 80, fica 300, 310. Não é isso? Se eu tiver certo, 310. Então, 310 dividido nosso percentual aqui, né, que a gente fez, ó. Não, calcular a média aqui antes. Então, soma deu 310 dividido por meu n, que é 5. Isso aqui vai dar quanto? Eu não vou me arriscar aqui não, gente. Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. Se eu tivesse bom, até poderia me arriscar, mas como eu tô gripado, às vezes a mente não funciona 100%, né? Então dá 62. E aqui eu verifico, né? Eu calculo, antes de verificar, eu vou calcular só o meu percentual aqui, né? Que é acima da média. Na verdade, eu verifico aqui quantos alunos tiveram notas acima de 62. Apenas 2 alunos, né? Que foi esse que tirou 70 e foi esse que tirou 80. Não é isso? Então, aqui meu acima da média vale 2. Vale 2. Se eu fizer o percentual aqui acima da média, que é 2, dividido por 5, eu vou ter 0,4, né? Vezes 100, que é o que eu fiz ali, justamente 40%. Então, eu acho que eu acertei. Só para fins de verificação, né? Vamos colocar aqui a nossa resposta e ver o que é que a nossa ferramenta nos diz, né? Porque eu dizer é uma coisa, a ferramenta dizer que está certo é outra. Então, vamos enviar aqui, vamos enviar. Não acredito que ele pediu para eu fazer isso. Mas, enfim, vamos fazer aqui. Aceito. Certo, galera? Então, essa foi a nossa segunda sequência de exercícios. Espero que você tenha entendido. E um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até mais.